Você sabe quanto vai custar para você seguir a Jesus, para você estar com Deus? Olha, no momento em que Davi foi ungido rei, ele ainda era um garoto. Antes desse momento da unção, ele não tinha problemas com as pessoas. Ele não tinha problemas com o rei Saul. Ele não tinha problema com ninguém. Ele simplesmente cuidava das ovelhas. Ele era um bom pastor que cuidava das ovelhas. Mas a partir do momento que ele foi ungido, ou seja, havia uma expectativa sobre Davi, as perseguições elas começaram. O que acontece? Por várias vezes, Davi teve a oportunidade de destruir o rei Saul. E ele poderia fazê-lo aos olhos de todo mundo, já que Saul havia sido rejeitado como rei e ele era o atual escolhido por Deus para ser rei, ungido. Mas ainda assim, Deus permitiu que Davi andasse muito próximo a Saul. Davi passou muito tempo ali próximo de Saul, a ponto de ser considerado o melhor amigo do filho de Saul, a ponto de se casar com a filha de Saul. E Saul queria matá-lo. Só que o tempo todo em que Davi tinha a oportunidade de matar o rei corrupto, o rei caído, Davi não matava. Davi sempre falava a mesma coisa: olha, eu não posso tocar nele porque ele foi ungido por Deus. Há uma unção sobre a vida dele que eu respeito. É a mesma unção que está sobre mim? Deus me aprovou e rejeitou ele? Sim. Mas ainda assim, a unção que está sobre ele também está sobre mim. Eu respeito essa unção. Se eu fizer mal a Saul, eu estarei fazendo mal a mim mesmo. Da mesma forma, Jesus, que antes do seu batismo e de Deus falar: esse é meu filho amado em quem me comprazo, antes desse período, a gente não vê Jesus passando por nenhum tipo de dificuldade. Ele pode até ter passado, mas a gente não vê. Mas a partir desse momento, o que acontece? Ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E nós, nos dias de hoje, será que pensamos da mesma forma em relação aos nossos irmãos de fé? Será que pensamos da mesma forma a respeito daquelas pessoas que estão perdidas, querendo encontrar Deus e não conseguem? Então nós precisamos entender que o nosso chamado, o nosso propósito não é nos sobressair acima dos outros, mas servir, cuidar, assim como Jesus, que muitas vezes foi maltratado, muitas vezes foi ofendido, mas sempre virava outra face, sempre dava um jeito de servir aquelas pessoas de alguma forma, seja com ensinamento, ou seja simplesmente não revidando. Então nós precisamos entender esse princípio para andarmos com Deus. Que Deus abençoe você.